Sujo Comandante Morgan, com presença, e também o Gato, subspetor, pela presença. Eles vão fazer a apresentação da GAPA, tá? Então, só para a gente fazer a arte iniciar, primeiro item é a ata, tá? A gente mandou as atas para vocês, não tivemos nenhuma solicitação de alteração da ata. Por isso eu vou pedir a dispensa do leitura da ata, todo mundo recebeu, e vou botar em votação. Podemos aprovar a ata? Ok? Então, seguindo a pauta hoje é única, a apresentação da pessoal da guarda sobre os atendimentos ambientais em Vinhedo, tá? Desculpe pelo local, mas depois com a instalação do retro aí, então hoje a gente vai estar mais no lugarzinho apertadinho, mas eu acho que todo mundo tem uma condição. Faltou bastante gente. Então, só para a gente. Eu vou fazer a chamada, tá? Para a gente ter a apresentação. Não, a apresentação da GAPA. A apresentação de ocorrências de atendimento ambientais. Tá? Eu vou só fazer, como de costume, a chamada aqui dos membros, tá? E fazer a contagem. Tá? Então vamos lá. Se a Carlos chegou aqui. Fernanda, o Douglas, o Carlão, o Araújo, Cássio, Maria Ivone e Regina. Tá? Temos 8 membros, 7 entidades. Tá? E agora? Então, pessoal, para a gente não perder tempo, eu vou abrir para o pessoal da guarda, se vocês tiverem vontade. Morgan vai fazer, acho que a apresentação. Se alguém queira, vão fazer. Exatamente. Vocês ficam à vontade, faz a apresentação. Depois, fora isso, a gente tem 2 assuntos de pauta, de assuntos diversos, mas é só comunicados, é bem tranquilo, tá bom? Só posso perguntar uma questão de ordem? Sim. A abertura da reunião é metade mais um. Nós já atingimos, nós também 16, né? Metade mais um seria 9, não é isso? É só que se tiver alguma deliberação, uma votação, precisa ter o quórum na metade mais um. Não temos nenhuma deliberação hoje. Nenhuma votação de nada específico. Mas para a abertura da reunião precisa. Você lembra o regimento? Tem? A mesa encaminha. Deixa Até porque eu quero ver a apresentação. Deixa eu verificar aqui. Eu não lembro de acordo o regimento, tá? Mas, vamos ver, tirar dúvida. Não vai chegar ninguém para o público? Deve chegar, a pessoa está chegando. Alguém da sociedade civil? Estou tentando dar umas coisinhas. Chegou, pronto. Que susto que eu levei sexta-feira. Virei pra lá, virei no chão do lugar, né? Achei na bagunça. Você não, só tivesse. Pode sentar aqui, você firma a minha cabeça? Inclusive, se tiver alguma coisa nesse sentido, tem que propor retirar isso, porque acho que prejudica quem
pelo menos com ordem absoluta. Falou se for deliberado. Não, para abertura da reunião. Ah, Quórum mínimo né? para abertura da reunião. Isso. Abertura da reunião. Da metade mais um. Isso. Nós somos 16, vocês são 16, metade mais um é 9. Eu acho que uma nota. Raquel de Temos 8 entidades. Falta 1. Porque tem 9 ali. Pois é, você é suplente do caso. Você não você conta. Mas pensar em mexer nisso aí também. Pode contar, pode falar que Porque, na verdade, precisa de um quórum mínimo justamente para, se a reunião for deliberativa, você tem um quórum mínimo para Você deliberar. pode constar com a propositura que para a abertura da reunião não precisa ter quórum mínimo, mas se for deliberado, Aí tem que ter quórum mínimo. senão você prejudica a reunião, pessoal. Sim. E a outra vai ter. Sim. Bom, mas pode fazer um apontamento na ata e seguir. Se o sim. presidente acatar, faz um apontamento. Tem 8 A Fernanda está anotando aí. Não tem 9? Você tem 9? Não, tem 8. Não, tem 8 entidades. A entidade fala com o poder público. porque eu sou suplente. Mas vamos seguir. Eles já estão uma sugestão, né? Então, pessoal, seguindo. Pessoal da guarda, vamos lá. Primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite. Vou iniciar me apresentando, para quem talvez bastante gente já me conheça, mas alguns não conhecem. Eu sou subcomandante atualmente da Guarda Municipal de Vinhedo, meu nome é Mormon, tá? E eu, juntamente com o subinspetor Bianchini, a gente, diante da demanda que se apresentou, o senhor comandante passou para nós, com relação a esse retrospecto de atendimentos e ocorrências por parte das questões ambientais, envolvendo o equipamento ambiental, do qual o subinspetor Bianchini é responsável. A gente fez esse levantamento para trazer para os senhores. Então, a gente vai fazer um breve início explicando, né, o próprio decreto do GAPA, como funciona a dinâmica do nosso trabalho e contextualizando nos dados aí numa perspectiva quantitativa também, pegando não só como base os nossos dados da base de dados da Guarda, do nosso sistema SEM, e também da própria Associação da Mata Ciliar, dentro do portal de transparência. Não sei se todos já acessaram. Você tem lá no campo da Prefeitura de Vinhedo, por parte da questão do convênio, toda a prestação de contas, dando publicidade a como funciona todo esse trabalho, os próprios animais que foram resgatados por período de meses e a periodicidade ao longo dos anos. Então, a gente se valeu dessas informações, nós utilizamos isso numa primeira parte dessa síntese das informações e a gente vai explicar um pouquinho, tá? E antes de mais nada, é um prazer estar aqui dentro da proposta do próprio Conselho, né? A importância que tem dentro da sociedade, essa interação com a sociedade civil e o poder público na eficácia, não só na fiscalização, mas no direcionamento das políticas públicas, principalmente também pensando a nível de meio ambiente. E agradecendo pela oportunidade de estar aqui socializando esse momento com os senhores. Estamos abertos também a perguntas, ao diálogo, tá? A gente espera também que seja proveitoso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode trazer para nós também, que a gente vai dialogando ao longo da exposição aí do material e das informações que nós sintetizamos. Então, só me apresentar, né? Acho que você já falou, eu sou o subinspetor Bianchini, responsável pelo GAPA. Tá? Estou no GAPA aí há 8 anos e meio. Tá? Um pouquinho de experiência aí, né? Para estar compartilhando com vocês. Então, como eu já fiz uma breve introdução de onde vão vir esses dados que nós iremos trazer para os senhores,
tanto os dados quantitativos extraídos do banco de dados da GCM, os atendimentos. A gente fez um recorte, como na documentação, vocês solicitaram no último ano, né? Como nós estamos em outubro, a gente fez esse retrospecto 2024, fechado de 1 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024 e na sequência pensar 1 de janeiro de 2025 até a data de ontem, quando nós puxamos esse recorte, essa extração de dados do nosso sistema para embasar as informações que nós estaremos expondo para os senhores aqui. E a outra informação do portal de transparência, os relatórios de atividades da Associação Mata Ciliar, também dos anos 2024 e 2025. Tá? As informações lá, elas vêm mês a mês. Só tem, os senhores vão reparar que o mês de fevereiro, não sei se alguém já acessou esse portal da transparência aqui? Não. A gente vai mostrar até o caminho aqui, está referenciado, e vocês vão ver, a gente até salvei em PDF uma delas. Portal de transparência da Mata Da Mata Ciliar. Ciliar. Ah, é da Isso, mata. da Mata Ciliar. Não, da Mata. A prefeitura não tem esses dados. Né? Nós temos e a Mata Ciliar. E é aberto? Abertos, públicos, são dados públicos, tanto na perspectiva de uma prestação de contas, né? Então você tem as questões dos gastos e também você vai ter, a gente vai ver as informações aqui, a nível de espécie, nome científico, a data, quando que esse animal deu entrada. Então você tem todas essas informações lá, inclusive com fotos. A gente trouxe até para, não só esse recorte que a gente fez para produzir o material, mas também um exemplo de um relatório mensal lá, tá bom? Então, só fazendo um retrospecto, né? A gente pensar no grupo de ações preventivas ambientais da Guarda Municipal de Vinhedo. Ele é um grupamento especializado, que ele foi constituído pelo decreto número 11, de 31 de janeiro de 2011, tá? Então, ele atua em ações de fiscalização e prevenção voltadas à defesa dos patrimônios ecológicos e ambientais dos municípios. Tá? Aí só trazendo um recorte, talvez a gente está sendo repetitivo, né? Trazendo uma questão que os senhores têm conhecimento, mas só para a gente contextualizar a questão da Mata Ciliar, né? Uma entidade sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública federal desde 1987, e desenvolve diversas ações na conservação da biodiversidade. Então, traz um pouquinho um recorte aí das dificuldades, uma série de questões da relevância dos serviços que eles prestam a nível da sociedade nessa questão ambiental e o convênio que a Prefeitura de Vinhedo tem celebrado com a associação e que isso possibilita essa prestação de serviço também e esse suporte no nosso não só encaminhamento, mas depois a gente vai ver até com relação a curso, outras questões que abrangem esse convênio. Tá? Então, como nós estamos, como eu já fiz uma breve introdução, esse primeiro momento que a gente vai verificar esses dados, ela está com base no portal da transparência da Associação da Mata Ciliar, disponível no site aqui, tem até o web link, que dá para vocês quiserem anotar, mas se você jogar lá no Google, já vai ser direcionado, e lá em cima tem uma aba que está transparência, do lado esquerdo você desce e tem lá Vinhedo, Prefeitura de Vinhedo, elencada outras prefeituras também que tem convênio com a associação, e você consegue estar tendo acesso às mais diversas informações relativas não só aos animais, mas prestações de contas, uma série de informações relevantes aí que tem a publicidade na informação. Tá? Aqui algumas imagens também de práticas, o próprio subscritor Biquini, aqui fazendo uma soltura, né? Aqui Fazendo manejo de uma serpente. manejo de serpente. E aqui acho que foi soltura também. Soltura também. Soltura de uma coruja. Claro, né? Então, essas informações aqui, ó, se dá para visualizar, né? A gente vai expondo aqui, vai explicando mais ou menos esse recorte, tá? Então aqui a gente tem recebimento de animais silvestres. Primeiro só para explicar aqui, ó, os meses de 2024.
de janeiro a dezembro, e depois a gente fez uma linha aqui com o total da soma. Aqui, recebimento de animais silvestres, então os encaminhamentos dentro dos respectivos meses dentro do ano, de quantos animais foram encaminhados à Associação Mata Ciliar. Mas depois a gente pode até analisar os dados da guarda, mas vocês vão ver que até nesse próprio relatório, esses animais eles não chegam só até a Mata Ciliar através da GCM. Então, e não só pensar também que, por exemplo, é bombeiro, é polícia militar, mas sim munícipes. Então, não sei se alguém já teve essa experiência de fazer o encaminhamento e eles são recepcionados lá, uma vez que existe esse convênio e que está pertencente ao território aqui nosso da municipalidade. Tá? Então, aqui, recebimento de animais silvestres, que seria a cada mês, quantos animais do nosso território foram encaminhados até a associação. Do lado, animais silvestres provenientes do município de Vinhedo que permanecem em processo de reabilitação. Então, muitas das vezes, esse animal ele é encaminhado por motivos, né? E muitas das vezes com alguma questão relacionada à saúde, que demanda um tratamento. E aí esse animal, ele fica aos cuidados veterinários lá por parte dos profissionais e do corpo de veterinários, de biólogos da própria Mata Ciliar. Então ela traz também esse número de quantos animais que dentro desse período estavam e permanecem em processo de reabilitação naquele respectivo mês. Tá? Do lado, por isso que aqui também eu não fiz a fórmula para fazer essa somatória, porque não faria sentido. Exato. Então, por exemplo, você tem animais chegando, dentro dessa perspectiva também, você tem animais que podem ser reintegrados ao território ou ao meio ambiente. Essa análise também é por parte, depois a gente vai ver o próprio termo, né? Quando a gente encaminha, que a gente assina o termo de entrega do animal silvestre lá, passa a ser responsabilidade da Mata Ciliar e eles que vão fazer essa avaliação. Até para fazer um recorte, em determinado momento, acho que no ano passado, se eu não me engano, veio por intermédio de um processo aberto lá no SIM, de um condomínio solicitando que o animal voltasse para aquele respectivo condomínio que foi encaminhado, e daí a gente explicou, falou, o animal silvestre foi encaminhado para o Mata Ciliar, e essa análise é por parte dos profissionais, se ele pode ou não ser reintegrado, o que habitualmente eles fazem, às vezes dentro dessa análise, retorna-se para o território, então uma questão de equilíbrio, uma série de questões, mas não cabe a nós, e o animal também está relacionado à fauna silvestre, aí não tem relação com a gente deliberar se ele vai ou não, já está entregue lá e essa análise não cabe, não compete a nós. Tá? Posso perguntar? Claro, Essa reintegração ela é feita no local da coleta? Porque, por exemplo, a gente tem algumas manchas verdes lá no município, né? Então, se ele foi coletado lá no São Joaquim, ele é devolvido para São Joaquim? Sempre o logradouro é fundamental quando a gente faz o encaminhamento desse animal silvestre na Mata Ciliar, a profissional lá que recepciona, ela consta, pode aproveitar aqui e descobrir, depois a gente retorna. Acho que vale a pena, vai ficar mais claro para nós. Então, ó, isso aqui é o TR, é o termo de perdão. Deixa eu jogar aqui. Então, sempre que a gente encaminha um animal lá para a Mata Ciliar, tem esse termo aqui que é preenchido pela profissional lá no CRAS deles, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. E lá eles preenchem. Cada animal que entra lá tem o seu RG. A data de entrada, o tipo, aqui no caso, está constando uma apreensão, uma ação da guarda, a procedência, né? Cidade, estado, histórico, a declaração, o endereço, aqui, ó.
Sempre tem. 23. Exato. Mas é um tráfico. Então, eles consideram temos isso também. Tem animal que a gente acaba resgatando num certo local porque não tem condições de soltar. O Dionísio, que veio do Lava Rápido. Aí como é que, assim, praticamente, como é que a mata subsidia a soltura? Porque eu vi a soltura, vocês documentaram a soltura do Dionísio no nosso território. Sim. Tem toda uma análise técnica. Foi feita. Eu Mas posso biólogos? perguntar uma curiosidade? Claro. Eu suponho, eu tenho uma memória boa. Eu não me lembro de ter lido o endereço. É proposital? Não pode. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa. Porque senão vai Ok. causar um horroroso. Tá, ok, não, é só para eu supus que fosse em função disso. Mas, por exemplo, passarinho, eles indicam onde soltar? Não também. Porque Não, eles indicam o melhor local para soltar no território? Como é que eles fazem? Não? os pássaros, nesse caso, não. Eles, assim, eles não conhecem muito a região. Eles estudaram a questão da onça. Os pássaros, normalmente, somos nós que estamos aqui em Vinhedo e sabemos onde a guarda tem que faz essas a espécies, soltura. né, que podemos colocar juntos. E tem mais uma coisa. Esses animais aqui que foram apreendidos, tem ferros. Mas ali tinha tem ferros, que era a maioria, né? São passarinhos de valor. E assim, se a gente solta muito próximo, ele começa a cantar. Ai, o pessoal vai lá passar. Os caçadores ouvem e vai lá. Que até fazendo, complementando, né, tem até uma outra questão que é analisada também por esses profissionais. Exato. Quando você pega um animal que ele tem sua natureza silvestre, mas que ele está vivendo em cativeiro, será que qual que é essa reinserção tem que ser analisada? Porque ele não estava vivendo dentro da naturalidade dele. Será que ele vai sobreviver? Então, por exemplo, recentemente, até acho que esse ano, teve uma arara lá na região para frente da represa lá. E ela estava totalmente domesticada. E na entrega, claro, tem toda uma análise que isso é posterior por parte do corpo de profissionais da mata ciliar. Mas ela já, de cara, ela pegou na mão o animal lá e falou, ó, esse aqui dificilmente pode ter essa reinserção. A arara, aqui na nossa região, é 100% domesticada. Exato. Arara. Exato. Hoje nós temos papagaios, mais selváticos. Alguns acabam escapando e tal, são domesticados, mas nós, na nossa região, já temos papagaios selváticos. Que isso? Que isso? As araras são 100% domesticadas. As populações também elas seguem as leis da lei de tribunal. No nosso caso, a gente segue o Código de Postura Municipal. Ele é mais restritivo que a lei? Algumas coisas é mais alto. Porque tem que ser mais restritivo. E tem as duas perspectivas, ó, mas são questões que elas são concomitantes. Então, se você tem o crime ambiental, onde tem a perspectiva de apresentar, por exemplo, que nem um tráfico de pássaros, uma questão que é propriamente da Polícia Judiciária, vai ter um encaminhamento desse autor até a delegacia e, concomitantemente, o que a legislação da Lei 908, 79, que é o Código de Postura, que tem a regulamentação posterior do Decreto 77 de 2014, que traz para a Guarda Municipal essa prerrogativa também de lavrar esse auto de infração com base na legislação. Então, uma questão não anula a outra, tá? E elas podem ocorrer de maneira concomitante, como também pode-se não tipificar o crime ou a contravenção penal e ainda assim você ter, na esfera administrativa, uma penalidade ali imposta por essa legislação municipal que trata da temática, tá? Eu pergunto porque crime ambiental desse tipo é prisão mesmo, não é? Aí tem toda uma perspectiva de contravenção penal. Então, a minha pergunta é de uma lei, né? A Luciana entende bem mais de lei ambiental que eu. É feito, constatado que existe um cativeiro de animais, constatado que existe inclusive a intenção de venda daqueles animais silvestres, essa pessoa é levada
a delegacia, lavrar Isso com vai boletim de ocorrência. Exato, exatamente. Isso. Até a própria apreensão desse material ela se dá mediante autos de edição e apreensão, mas uma vez que tem o convênio. Volta primeiro. Volta o terreno que tem que ser tratado no número do Sim. O Marco, Oi. eu acho que até mesmo. Só um segundo, só para ver uma questão do endereço, só para não expor aqui também. Não, tem um, só tem um número. Não, mas acho que é o endereço na Não, não tem. Isso é assim, pode ser que não tem. Olha, ó. Olha lá, o número do O número do BO é esse. Esse é o número do BO da Polícia Civil. E aí, essa apresentação, porque o que ocorre, né? Tem a apresentação desse autor para a Polícia Judiciária, onde a conduta ela vai ser tipificada, às vezes por nesses casos, uma legislação ambiental, tá? Que daí a autoridade policial vai fazer essa análise, se configura aquele crime e impor as sanções. Às vezes vai ser relativo, né? Dependendo do tipo penal ou da contravenção, os ditos crimes liliputianos, vão ter uma certa medida já prevista, da qual a autoridade policial vai fazer essa análise e aplicar. E, posteriormente, isso encaminhado ao Ministério Público para oferecimento da denúncia e todo o trâmite dentro do sistema judiciário. O oferecimento da denúncia, análise judicial, por parte do juiz, ampla defesa, contraditório, tudo que dentro do nosso sistema de direito, do Estado Democrático de Direito, são garantias e previsões da nossa estrutura enquanto Estado. O senhor queria discutir? Não, eu ia falar isso, que vocês apresentam o Exato. delito, e quem vai decidir qual delito vai constar é a delegada. E por vezes, né, uma vez, daí volta também a importância de falar do convênio. Porque você tem, em outros tempos, né, você vai ter a figura do fiel depositário, uma vez que a autoridade policial também dentro da Polícia Civil, a nível de Estado, você não tem onde direcionar, porque você demanda, justamente pensando nessas questões técnicas, esse animal, há quanto tempo ele está nessas condições? Será que é simplesmente soltar e ele voltar para o meio ambiente? Não funciona dessa forma. Então, esse corpo profissional de uma associação que trabalha dentro dessa perspectiva do terceiro setor, de maneira específica para isso, é de grande valia até para promover e garantir o meio ambiente como um todo e uma análise para ver se vai ter essa soltura ou não. E eles analisam dentro dessa questão do território também. Só uma curiosidade, Marco, uma vez eu tomei conhecimento de um caso que a pessoa tinha, não foi aqui, foi Campinas, mas a pessoa tinha a criação de tucano na casa dela. Só que, não era criação, ela tinha alguns tucanos lá na casa dela. Só que a polícia não, o juiz, entendeu que eles eram tão bem tratados, mas tão bem tratados, eles estavam tanto tempo fora da natureza, e o local que a pessoa propiciava era melhor que qualquer zoológico, que o juiz colocou a própria pessoa como depositária. Sim. Eu fiz uma apreensão aqui em Vinhedo. O juiz determinou que ela mesma fosse depositária, de tão bem tratada. Com 32 páginas. Foi dado porque era uma prerrogativa do falecido já, Toninho, mas antigo dono da Gleba. Era a prerrogativa dele receber os animais do IBAMA para ficar como fiel depositário. Ela chama Bosque das Araras porque tinha um enorme espaço de recebimento. E não? Mas para nós foi surpresa, me perdoe, Mônica, há 2 reuniões atrás, eu trouxe inclusive a foto de uma visita a uma nascente, não sei se vocês se lembram, com as caixas, as armadilhas, e não era uma, não eram 2, as crianças entraram para fazer a visita na nascente e, por uma casualidade, acharam uma dezena de armadilhas. Então, assim, foi um choque porque você não espera que em Vinhedo, seja pela dimensão do município, seja... Eu fiz a apreensão. Então, e depois foi... Segunda vez, não foi uma vez só. Segunda vez. Segunda A vez gente não local. espera que tenha esse tipo de delito aqui. A gente não espera que a gente tenha tráfico de animais nem captura de animal silvestre. E tem, né? Muito. E tem. Muito. Infelizmente, essas vertentes do crime, né, elas se manifestam, às vezes, até as proximidades dos centros urbanos, das pessoas que têm essas condutas inadequadas e se apresentam nas mais diversas municipalidades. E a gente atua
não só para preventivamente coibir também, mas dentro da perspectiva das denúncias, de estar atuando e responsabilizando esses autores com as medidas cabíveis, seja na esfera administrativa, como também na esfera criminal, tá? Então a gente é algo que é muito importante, né? Essa atuação, não só de caráter preventivo, mas em paralelo também de coibir esse tipo de conduta de prática. Aí só retornando essa questão do fiel depositário, eu entendo que nós vamos fazendo uma crítica, né? Mas é uma possibilidade quando você não tem essa que é adequada. Porque se você tem, você fala assim, vai continuar pensando no sofrimento do animal como um todo, né? Porque ele estava numa condição, mas ainda assim ele permanece numa condição similar, onde o que difere é que está com uma outra pessoa que tramitou por esse sistema de justiça como um todo, pela Polícia Judiciária, e está lá na casa de alguém ou com alguém como responsável que você sabe onde que está. Mas se você tem, por exemplo, profissionais que vão fazer essa análise, e cuidado veterinário devido, análise se pode reinserir ou não, ou dar o destino correto, eu acredito que isso é um cenário ainda muito mais ideal do que essa perspectiva do fiel depositário. Precisa disso, porque assim, a Larissa vai saber disso, em termos de bem-estar animal, da biologia, é diferente um animal na natureza, ele não fica obeso, por exemplo, igual fica um animal doméstico, porque parece que vai dar mais comida, não tem predador, não tem mas isso não quer dizer que ele esteja na melhor condição que ele pode estar. Então, assim, é difícil avaliar, todo mundo técnico bem. E quanto que isso representa, né? Por exemplo, um pássaro ter cerceado o voar, a sua permanência dentro do ambiente, a nível até a gente transcende isso a nível de equilíbrio ecológico também, quando a gente pensa em espécies, uma série de outras questões que é um ecossistema em equilíbrio, né? Com a retirada de um dos elementos ali, você causa um impacto imensurável, às vezes de um detalhe, ou de uma espécie. A gente vê, por exemplo, nos rios, né, espécies invasoras que em determinado momento foram trazidas para lá, que desequilibra todo o ecossistema. Tá? Então, a ideia aqui foi de trazer só para entender, porque depois a gente vai olhar esse termo do portal de transparência, porque tem relação com esses dados aqui também, que são colhidos com um protocolo lá por parte da associação, até porque tem essa importância da própria prestação de contas, que a gente está falando de dinheiro público direcionado para o terceiro setor, eles têm as responsabilidades deles, assim como nós também. Então, é isso aí. Posso fazer uma observação? Claro. Eu castrei uma cachorrinha que eu resgatei. E lá na UBS, lá no café. E quando eu fui retirar, eles avisaram que eles colocaram um chip. Eu fiquei até. O que é isso, né? Porque agora eu virei tutora da cachorrinha, né? Então, eles podem me rastrear ou rastrear a cachorra. Você também. Para saber se eu não abandonei essas coisas, né? Aí eu estava pensando agora, e se esses animais foram resgatados e depois vão ser devolvidos, se colocasse um chip para depois, no caso desses ladrões aí, Na realidade também você tem um custo, por exemplo, até uma ideia de a questão de pássaros. Os pássaros que estão indo para a mata ciliar em apreensão e eles vão para um recinto de reabilitação. Eles se dão bem na reabilitação, então eles colocam uma anilha, tá? De controle deles lá. A linha é um negócio Vai na patinha, um anelzinho de plástico, né? Não essas de chumbo que é colocado em pássaros de criadores, né? E se esse pássaro for pego novamente, né, por caçadores, nós vamos saber que ele já foi reabilitado lá. Por isso que eu acho que todos os animais. E esse pássaro é oriundo de uma caça daqui. Entendeu? Entendi. Por isso que eu achei interessante. Os pássaros eles estão fazendo isso. Agora, os outros animais, eu acho que é quase impossível fazer, porque são muitos. São muitos. Não, estamos falando de vinhedo, tá? Não, mas é necessidade, deveria, né?
conheceram, dá muita vontade de olhar. Você, ao longo dos anos, você tem notado assim, uma diferença na fauna, na quantidade de animais apreendidos, no número das espécies? Desse Olha, tempo? sim. Há 8 anos, né, tem que ter. Eu percebi que está aumentando os animais. Estava comentando com o Canário da Terra, 7, 8 anos atrás, não existia em Vinhedo, hoje está em Festial. Não sei se todos conhecem o Canário da Terra, o símbolo brasileiro. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver com vocês. Deixa eu só. Você está vendo agora? Deixa eu só fazer uma entradinha para vocês. Isso é uma coisa que eu acho que serve para todo mundo saber. Eu fui na soltura do Dionísio, estava presente, e foi escolhido o local, né? Tudo direitinho. Pra vocês terem ideia, que demorou quase 1h30 só para sair de dentro da caixa. Ele estava com mais medo da gente do que a gente veio. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: estudando muito depois e assistindo muito, quando você tem felino de topo de cadeia, seja ele qual for, seja a onça parda, seja a jaguatirica não, seja a onça pintada, qualquer um desses animais de topo de cadeia que dão cria, é porque o bioma está 100% correto. Existe, o ecossistema está certinho. Nós temos que esse mata esse para comer, para se alimentar, esse pega esse e assim vai. Tá? Então, só para dizer para vocês que nós temos vamos dizer, um diamante nas mãos aqui, nesse sentido, porque as fêmeas, elas estão dando cria. Né? E apareceu outro no Santa Fé com mais 3 filhotes. Já é a segunda vez, a gente só não consegue detectar se é a mesma fêmea, provavelmente não é, mas ela já deu cria de 1, já deu cria de 2 e já deu cria 2 vezes de 3. Então, para a gente estar com esse ecossistema e a fêmea dando cria, é porque o nosso ecossistema é um diamante, e é isso que está equilibrado, e é por isso que a gente tem que preservar. Principalmente na nossa zona de proteção ambiental oeste. Exatamente. A joia da coroa. Nós estamos pegando muito no pé, questão de desmatamento irregular, essas coisas de poluição, né? Então, tem muitos animais que estão se reabilitando. Como eu falei, papagaio, nós temos muitos aqui. Selvagens. Você sabe que Eles apareceu estão um criando, cachorro? estão aumentando, cada ano mais. Eu nunca ia ver. Não, maridade. Esquilo. Eu nunca vi um esquilinho desse tamanho. Acho que está sem família. Estou com dó porque o gato, o cachorro lá atrás dele, desse tamanhozinho assim. Mas só vi um. Não sei se tem a família, né? Provavelmente, Dó. Provavelmente tem. Morrendo de dó. Ah, meu Deus do céu. Não, achei que eu nunca vi um esquilinho aqui, né? Passando embaixo do cartão. Fica por isso que quando é que Sabia isso aí? Olha, eu sei que os outros ainda tem Hoje vai saber, não tem passado. 260. É os filhos que morrem. Os pobres que nós fizemos Eu odeio as árvores. Ó, pessoal, só dando continuidade, tá? Então, para explicar aqui o que a gente extraiu. Então, a gente falou já sobre o recebimento desses animais silvestres mensalmente ao longo do ano 2024. Os animais silvestres já estavam lá, que permanecem em processo de reabilitação, depois a relação de óbitos dos animais silvestres e também a relação de soltura dos animais silvestres. E aqui ele pode trazer de maneira mais clara. Esse indicativo aqui de 9, não é que não quer dizer que foram 9 animais soltos. Quando você realiza uma soltura, às vezes tem uma quantidade maior de animais. Exato. Eles não contam como animais, contam como uma soltura. Às vezes em 10, 12 animais. Às vezes a quantidade, o óbito é alto, hein? Então, aí, para nós refletirmos sobre algumas questões também. Claro que tem um encaminhamento para que esse animal possa, dentro da análise ali, dele ser reabilitado. Mas muitas das vezes já chega em condições precárias. Mas que a gente traz dignidade também numa redução do sofrimento. Parece um pouco duro esse aspecto, mas esse indicativo,
ele traz essa perspectiva para nós também. Claro que é um número, né? Às vezes você olha e fala, opa, né? Que assombra, mas que tem diversas situações, por exemplo, de eletrochoque, no caso de Sagui, você leva em condições que a gente já faz um encaminhamento e eles dão um tratamento ali, mas é sempre o animal sobrevive. Tá? Fratura de coluna, Exato. 90%, mas é um mais. Exato. Mas esses foram a óbito na mata ciliar. Na mata ciliar. Sim. Ou seja, existe um repertório de informações que vocês inclusive pedem que o munícipe, e a gente faz eco nisso, que o munícipe comunique se vê um animal atropelado, silvestre, Sim, por exemplo. para que eu aprendi isso de você do primeiro encontro de saúde animal que eu ouvi lá no Seprovi, de que é importante que se faça o registro do local e do tipo de animal, que essas ocorrências não sejam invisibilizadas. Então, isso é só o que morreu na mata ciliar. Isso, exatamente. 262 animais. Tem animal que a gente chega para resgatar, resgata, coloca na caminhonete, vai para a base para fazer os trâmites. Esse meio tempo. Esse não vai para a mata Não ciliar vai, porque não morreu. vai. Morreu na caminhonete, Não morreu no local, Morreu no local. mas ele é registrado. É registrado em nosso BO, mas não tem aqui na. Esses são os dados da mata ciliar. Nós temos os nossos dados. Mas, por exemplo, trazer só um recorte, a jaguatirica. A jaguatirica, ela foi né? encaminhada para a mata ciliar, até por conta de que não tinha ferimentos nenhum, né? E foi encaminhada para que eles consigam até, exato, para analisar, porque tem até uma Eu peço para avisar a gente como é um animal, exemplo, a jaguatirica, o cachorro do mato, né? Então, não vai ter muita. Está tudo em todo lugar. Né? Saruê, né? O gambazinho. Você vê um atropelado, não adianta chamar a gente. Não vai ter o que fazer, a gente não faz registro nenhum disso. Sagui. Então, esses animais atropelados não constam nem do registro Não. das ocorrências do gato. Quando está morto, quando a gente pega com sinais e vidas. Então, essas informações que eu trouxe para os senhores aqui, elas não vão estar planilhadas dessa forma anualmente. Os senhores vão encontrar elas mensalmente, e eu trouxe também para a gente visualizar aqui, vai ficar mais fácil para a gente compreender como que isso se apresenta para nós lá no site, e os senhores estão convidados depois a estarem verificando quem nunca teve contato. Então, por exemplo, esse documento é o relatório de recebimento de animais silvestres provenientes do município de Vinhedo, outubro de 2024. Essa primeira aqui tem uma breve tabela, e daí as informações de onde eu retirei, ela vem aqui, ó, relatório de recebimentos de animais silvestres provenientes do município de Vinhedo. Ela vem com RG, que é aquele registro, data de entrada, nome popular e nome científico. Vem com a listagem aqui, com data, especificadamente dentro do mês recorrente, e você tem aqui, ó, 104 animais. Então, só para os senhores terem ideia, a gente está falando de outubro de 24, né? Né? Então, essa informação que eu trouxe aqui para a gente fazer essa análise. Tá? Então, a gente tem lá, ó. E entrando no registro, você sabe o bairro de onde veio. Entrando Fora, no registro, você sabe o bairro. Todo atendimento da Guarda Municipal Tem um registro em BO, né? gera um boletim de ocorrência da própria Guarda, onde a gente qualifica esse solicitante, traz informações e está dentro do nosso banco de dados de informações, onde vai ter o território e, consequentemente, cada animal desse que tem um registro também tem um TR, que é um termo de recolha, de entrega desse animal, onde tem essas informações e, com certeza, com base nisso que eles trazem essa estatística. Tá? Eu não coloquei lá naquela tabela, porque não era de interesse ali, mas que a gente pode ter acesso. Tabela resumo, então ela separa por classe, aves, mamíferos e répteis, tá? O percentual do lado.
Na sequência, relação de óbitos de animal silvestre, colocando especificadamente qual que é o RG, o registro desses animais, quais são também a relação da data de entrada desse animal, tá? O nome popular, o nome científico, o destino, né? O óbito e a data de saída, tá? Então você tem o quantitativo também, que eu trouxe essa informação para nós aqui. A gente está falando dessa informação que está aqui, ó. Os 30, 52. 52, correto? É, correto. Tabela resumo, novamente tem essa perspectiva de classes, né? Você está falando de ave, de mamífero, de qual que é a espécie desses órgãos, né? Tem cerveja no fim. A relação de solturas dentro desse período e especificando qual o animal e onde foi. E na sequência, os animais provenientes, que é vai formar um número um pouco mais elevado, que são os animais provenientes do município que permanecem em processo de reabilitação. Então a gente pode estar falando, por que eu não somei aquele número? Porque podem ser animais remanescentes de outros períodos, onde X entraram em óbito e Y chegou dentro daquele mês relativo. Então você vai ter essa variabilidade desse número aí, desses animais remanescentes que estão em tratamento dentro da associação ave-ciliar. Tá? Existe a possibilidade também do animal não sair mais da mata, tá? Ele viver lá até a morte. E toda a entrega, além desse preenchimento desse formulário que nós vimos aqui, que é o DR, eles sempre fotografam também a entrega. E os senhores, dentro da transparência, dessa publicidade da informação, vocês podem ter acesso aí a essas imagens que são feitas pelos profissionais lá no momento da entrega, inclusive com os agentes. Tá? Com legenda, Então, por exemplo, que eu falei para os senhores, ó, a gente está entregue pelo município. Todos os animais não chegaram através da guarda municipal. E daí a gente tem esses documentado esses animais e a entrega. Só perguntar com relação ao horário, qual tempo tem aqui para a gente. Está tranquilo? Tá? A gente vai estender muito. Então, a princípio aqui é isso. Vamos retornar. Aqui nós colocamos também onde está disponível. E aqui, quando eu disse para os senhores, lá no site vão encontrar mensalmente fevereiro aqui, porque nós não encontramos no portal de transparência o mês de fevereiro. Por qual motivo não tem essa informação, mas eu fiz com base no que nós tínhamos para apresentar para os senhores aqui. Tá? E aqui onde que é o site, como eu já citei antes. Aqui, esses dados a gente converteu ele num gráfico, tá? Para ficar um pouco mais visual, tá? Para ter uma ideia dessa curva, e talvez o Guilherme vai conseguir trazer com mais detalhamento, pensando nos períodos também ao longo do ano, que tem uma relação com o aumento desses animais, dessas aparições, desses resgates, né? Se quiser explorar um pouco. Aqui dá para perceber, né? Vai chegando maio, junho, julho, agosto, né, até setembro, ele cai bastante. Resgate, captura, na época do inverno. Né? Começou a primavera, não paramos um minuto. Aí ele vai até lá de novo, começa setembro, né? Começou já a temporada. Setembro, outubro, vai até comecinho de maio aí. Então, é justamente essa curva aqui, quando a gente observa, por exemplo, o recebimento de animais silvestres lá na mata ciliar, seria o gráfico nessa cor mais violeta, aqui o roxo. Então, você tem essa curva em janeiro, que ela vem dando uma descida e chegando próximo desse período que o Benquini trouxe, essa elevação, tá? Da quantidade desses animais são encaminhados para a mata ciliar com relação à essa estação do ano, alguns hábitos dos próprios animais silvestres. Esse mês é o pior, tá? Devido aos filhotes de pássaros.
Então, nessa segunda etapa, a gente trouxe também dentro do nosso sistema como que as informações que nós tínhamos com relação às naturezas ambientais. Então, como nós já especificamos, a gente colocou dentro do nosso sistema do 1/1 de 2024 até 31 de dezembro de 2024, vou pegar um ano todo do referido ano, né? E nós constamos todas as naturezas. O que são as naturezas, né? São as ações dentro desse segmento ambiental que nós temos, desde uma queimada, desde um resgate, de uma soltura. Depois a gente vai ver especificadamente um pouco, mas com um foco aqui com relação aos animais silvestres, a gente vai ver esses percentuais, tá bom? Me antecipei aqui. Desculpa. Com relação às quantidades, quando a gente fala em total de despachos dentro desse período, somente com relação às questões de natureza ambiental, nós temos 1.240, que são o quê? Que abrangem dentro todas essas naturezas. Então, os despachos, eles abrangem não só as ligações que chegam à nossa central, o direcionamento de uma viatura para fazer o atendimento, como também as ações que são geradas pelo próprio agente. Então, quando a gente tem dentro do planejamento estratégico, um patrulhamento ambiental em determinada região, em determinado horário, o agente que está em campo lá na viatura, ele abre através do nosso sistema informatizado, através do smartphone, tá? Que está logado o nome dele, vinculado à viatura, ele abre lá, por exemplo, patrulhamento também preventivo ambiental na região da represa. Então ele abre lá e isso entra dentro do nosso banco de dados e gera-se um despacho. Com relação a esse número de atendimentos, a gente está falando 725, está inserido dentro desse número aqui, tá? Mas isso aqui foram ligações de terceiros que chegaram até nós e que daí teve o encaminhamento da viatura para realizar aquele atendimento e que algumas vezes também podem ser não constatados. Você pode ter uma solicitação, chegou lá e de fato não se tratava daquilo, mas que ainda assim tem uma formalização através do nosso atendimento, desse registro da ocorrência por parte da prestação de serviço da Guarda Municipal de Vinhedo, tá bom? E o total de BOs, a gente, em algumas ações, por exemplo, que eu falei, um patrulhamento ambiental, a gente não vai abrir o número de BO, mas um atendimento a gente convencionou, quando vem de terceiros, a gente abre esse registro e tem esse numeral aí, que a gente tem esse controle e esse crivo também por parte dos agentes. A gente tem uma estrutura de 130 pessoas, 130 agentes da Guarda Municipal de Vinhedo, 128, né, para ser mais específico. E quando tem a abertura de BO, esse documento ele passa pelo crivo de um supervisor, onde a gente tem a estrutura de subinspetor, de inspetor, até chegar no subcomandante, comandante, para que tenha uma análise desse documento produzido também, tá bom? Então, é isso. De registros, 768 boletins de ocorrências da Guarda Municipal. Aqui, tá um pouco difícil talvez de vocês visualizarem por causa do tamanho, mas é uma ferramenta que no nosso próprio sistema, ele traz para nós os despachos por dia dividido em horas, tá? Então, dá para a gente ter uma análise, quando a gente faz o planejamento estratégico das nossas ações de direcionamento do trabalho, de quando que é dentro dessas naturezas que esses atendimentos da guarda eles ocorrem. Então, você tem aqui os dias da semana, tanto contando sábado e domingo, e os horários, do 0 até as 23 horas, no espaçamento de 1 hora, e especificando aqui a quantidade de despacho dentro do intervalo de 1 hora. Então a gente consegue, por uma legenda aqui de cores, ó, no amarelo mais claro, de 1 a 8, no amarelo um pouco mais radiante, de 8 a 16, laranja, 16 a 23, no vermelho, 23 a 31. Com essa análise, a gente consegue fazer um direcionamento mais adequado de onde que a gente tem que atuar, ou dentro de uma perspectiva preventiva. Então isso dá um balizamento, um direcionamento para nós a nível de prática profissional de como a gente vai desenvolver essas atividades preventivas. Tá? Comandante, isso são só despachos de natureza ambiental? Dentro, só que envolve, como eu falei, Não sei, pode ser uma queimada, Pode pode ser ser uma denúncia, o meu vizinho, a tortura do cachorro. só dentro da natureza. Mas isso é só de natureza ambiental. ambiental.
animal, que entra aqui dentro disso até o patrulhamento que eu falei, que eu selecionei todas as naturezas ambientais, de patrulhamento preventivo, está tudo condensado aqui, mas que a gente consegue também, eu consigo separar a nível de qual natureza específica que eu quero ver dentro do sistema para a gente direcionar o trabalho. Eu quero saber quantos resgates de animais, eu vou ticar lá dentro do nosso filtro, só uma natureza específica, e ele vai me dar esse balizamento dentro dessa estrutura. Tá? Então é uma ferramenta muito útil e de uma serventia muito grande dentro do planejamento das nossas ações. Eu fiz uma conta rápida, tem dias que chegam a ter 140, aproximadamente, né, somando de olho, 140 despachos esse sábado aqui, ó. É isso tudo, esse volume todo? Então, Igual. a gente está pensando, não, a gente está pensando. Eu tenho a coluna do sábado, eu estimei esses números, em torno de 140, na coluna do sábado. É 140? A gente está pensando no ano, no período todo. Ah, isso todas as... tá, isso daqui é... Isso. Todos os sábados do ano de 2020. Exatamente. O nosso filtro, e daí, só para reiterar aqui, como eu trouxe, como eu não estou preocupado aqui em fazer esse balizamento, ele ocorre com periodicidade para nós. Aqui eu só estou demonstrando para os senhores como que a ferramenta funciona, que é justamente isso aqui, ó, o período que eu especifiquei para a subdivisão do dia 1 de 24, é às 0 horas e 01 até 31/12, às 23h59. Foi isso que eu dei de informação para ele filtrar para mim. Mas eu consigo, por exemplo, não, eu quero saber semanalmente. E daí também a outra reflexão que a gente tem, se você pega um espaço muito curto de tempo, aquilo não tem representatividade para nós também, para você balizar uma ação. Então são questões que envolvem uma análise, né, e todo um planejamento próprio, não só a nível de segurança pública, mas dentro desse saber também de conhecimento ambiental também, para a gente trazer de uma forma eficaz e eficiente. Então aqui tem algumas naturezas que a gente selecionou ali, né, ao longo do ano, mas vocês vão reparar que a gente vai acabar focando aqui, ó, nas três primeiras, que são as campeãs aí, resgate de animal, captura de animal e condução de animais, onde o Bianchini vai explicar um pouco. Como eu falei, ó, por exemplo, ronda ambiental em local e horário estratégico, 206. A gente tem... 149, perdão. Então, você tem essa possibilidade de selecionar essas naturezas para que ele dê esse balizamento para nós. Claro que dentro dessa aqui, quando você fala queimada de lixo ou detritos domésticos, você tem um número aqui, às vezes você tem um não constatado, você tem uma série de questões que estão dentro do sistema e que podem ser consultados também. Tá? Então, só retornando como eu trouxe aqui para nós, para a gente pensar em não perder tanto o foco, né? O ranking aqui, né, dentro desses percentuais, a gente tem a natureza de resgate, captura e condução. Quiser explicar para eles, Resgate de animal. Normalmente é os animais que estão aí machucados. Né? Temos que levar para a mata ciliar. Tá? A captura de animal, o que é? É um animal que não está machucado. Entrou lá na casa, um gambá, depois vou contar 2 casos, a gente tem até uma foto de um gavião com o gavião na mão, né? Então, quando é a captura, normalmente eu já pego aqui e solto ali. Né? Ele não precisa ir para a mata, não precisa estressar o animal, né? Mas o resgate, ele tem que ser conduzido até a mata ciliar. Nós temos aqui 373 resgates de animais no ano, tá certo? Fomos para Jundiaí 206 vezes. Porque às vezes são levados mais de um. Normalmente, eu já cheguei com 10 animais para Jundiaí. Tá? Então, é um número bem alto. A gente perde muito. Já chegou aí 2 vezes no mesmo dia. Você come 3 vezes. Até 3. Até 3 vezes no mesmo 2 vezes, essa época é meio que normal. Então a gente perde muito tempo nisso. Né? Só de ir lá e voltar. E a gente pega um trecho lá à tarde, às vezes que fica 40 minutos. Só para chegar. Né?
isso. Nós tivemos aí, acho que foi esse, tem a foto aí com o Gabriel, né? Qual foi ele lá? Uma empresa de distrito industrial, um galpão gigante, bem mais alto, mas muito mais alto. Essa aqui, né? E o pessoal falou, o avião entrou aqui faz 5 dias, não sai. Né? Eu falei, cara, não tem elevador, não tem como, ele só fica lá em cima, acho que dava uns 12 metros. Bom, vamos aqui, vamos tentar. Peguei meus pulsar, o cara falou, não, eu tenho uns ferros aqui, uns canos de limpar a piscina, vamos emendar aqui. Emendou lá, eu fiquei pulsar. E o pessoal tacando as coisas nele, fazendo ele cansar, falando, deixa ele parar. E foi mais ou menos umas 2 horas e meia. Eu aquele negócio gigante. Tirei até o colete, o cinturão, porque ele não aguentava mais, até que ele conseguiu pegar ele. E mesma coisa também foi naquela galeria na frente da do teatro ali, na galeria, um bem-te-vi. Foi igualzinho. Demorei para pegar, né? Mas consegui também. Então, em casa você não quer alto, né? Entra um passarinho, fica não. A gente cansa, e depois fica tudo também. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Mas a gente vai dar as informações mais para frente, mas dentro do resgate, a gente tem no BO a qualificação de atropelamento? Tem. Então, quando vai fazer o resgate, se o animal está atropelado, está no meio-fio, está a gente consegue identificar. É um provável atropelamento. Se a gente não viu, não sei se ninguém viu, a gente coloca no BO. Provável atropelamento. Ok, e tem um local. Sim, tem endereço. Todo BO tem endereço, número e o que aconteceu. Tem um levantamento das áreas da cidade que são mais sensíveis a atropelamento, por exemplo? Então, ó, só para. Olha, não tem assim um local específico. Não tem. Só para trazer para os senhores aqui, ó, um exemplo, esse é o nosso documento, tá? Então, todo atendimento da guarda que teve uma solicitação vai ter. Então, a emissão, cadastro, quem que era o supervisor responsável, o local de preenchimento, longitude, latitude, tudo georreferenciado. Exatamente. E daí a natureza, então, por exemplo, a natureza, o grupo que pertence, o local, a data, o início, o número, tudo, as especificações. O campo para nós colocarmos fotos, anexos, informações relevantes. E todo documento vai ter um relatório do agente, inclusive possibilitando que a gente anexe vídeos. Tá? E daí, por exemplo, essa aqui é a da Jaguatirica, que a gente falou que estava na estrada da Goiaba. Então daí tem a descrição do que foi feito pelo agente. Então, ó, uma onça jaguatirica feia, adulta, encontrada morta pela estrada da Goiaba em 1960. Foi encaminhada para auxiliar em Jundiaí para exame de necrópsia para saber a causa da morte. Não tem sinais de atropelamento. Só explicar. Esse animal foi para lá só porque ele é extinto, né? Ele está em Ah, mas a qualidade da base de dados é muito boa, porque ela é georreferenciada. Então, se a gente tiver, por exemplo, a diretriz de localização, também é a segunda pergunta que eu ia fazer para o comandante. Se eu tiver a intenção de localizar o que a gente chama de hotspots de atropelamento, com a qualidade do dado que está sendo anexado, a própria inteligência do sistema já seleciona. Isso não seria isso, pela quantidade de informação que se anexa, isso seria uma extração de dados da base. as manchas, por exemplo, dentro você está falando da mancha, né? Por exemplo, a gente utiliza essa perspectiva quando a gente fala de uma análise de mancha criminal, saindo um pouquinho da vertente ambiental, mas que o sistema consegue dar para nós por natureza. A gente consegue
trabalhar o dado para verificar em qual localidade já é referenciada aquele tipo de natureza de ocorrência, por exemplo. Exato. Se eu selecionar a ocorrência atropelamento, inclusive a base de dados pode me dar a evolução disso naquela mancha. A natureza talvez a gente tem algumas questões, mas que podem ser trabalhadas a nível de natureza. Não conseguimos fazer isso. Porque no caso, tem uma natureza própria de atropelamento de animal silvestre para que a gente conseguisse, dentro da estrutura, você alimentar o filtro dentro de uma modalidade de relatório para que ela me desse a mancha daquela incidência, que é o que a gente faz, por exemplo, com roubo e furto. Você consegue, dentro de uma fazer a mancha criminal ali. Então vai ter o bairro onde está demonstrado, por exemplo, na cor vermelha, que tem uma incidência maior desse tipo de natureza na localidade. Mas pode fazer uma pergunta aqui. Da onça, ele não tem o resultado disso. Da jaguatirica? A necrópsia. Ainda não. Aqui, os dados por bairro, né? Que é uma opção lá no sistema, mas vocês vão reparar que está um número alto aqui de outros e que a gente não quer dizer que não tem o logradouro. Tem, mas na hora do agente preencher ali, acaba a gente ter os bairros pré-determinados, às vezes até tem alguns bairros que colocam como Vila geralmente 3, mas tem outros bairros, ou tem gente que coloca, por exemplo, Capela, e a gente está ajustando algumas questões para que a gente suprima essa informação e que a gente consiga sempre ter o território específico. Mas isso aqui não quer dizer que não tenha o logradouro, tá? É que na hora do preenchimento não foi constatado nenhum desses outros aqui de maneira específica. Um exemplo, a Vila João 23 tem 10 bairros, 15 bairros. Aí agora a gente parte para pensar a dinâmica que a gente construiu o documento aqui, é o mesmo para o ano 2024 e 2025, então a gente retoma a análise dos meses de 2025 que estão disponibilizados pela Maxiliar no portal de transparência deles, tá? Então, novamente, na mesma estrutura, se vocês entrarem depois lá no site, vocês vão ver que lá está disponível de janeiro a junho, tá? Com essas informações, novamente reiterando, vocês não vão encontrar essa planilha desse modo, vão encontrar mensalmente e com com uma profundidade, inclusive maior, como nós vimos lá com relação à classe, tá? Classe do animal, as especificações de nome científico, RG, tudo direitinho lá, inclusive as fotos e os anexos que existem. Vou aproveitar e vou abrir novamente aqui, porque nós pegamos o mês de 2025, o mês de junho. Então, novamente a mesma estrutura, tá? E lá embaixo a gente tem também as fotos, tá? Aí não, tá? Tá, inclusive aqui, ó, a própria é a onça, né? Dionísio. Então, a onça parca encontrada na árvore Doura de Vinhedo, que inclusive os profissionais da Maxiliar estiveram em loco presentes, fazendo todo um conjunto do Corpo de Bombeiros, com a Guarda Municipal, toda a avaliação do cenário de como proceder. Não só pensando na perspectiva do estresse do animal, que é algo relevante a ser observado, mas também a segurança da própria equipe e de terceiros. Então, o animal aquado, você tem que ter um plano de ação, inclusive de pensar o tempo para esse animal, a quantidade de sedativo, uma série de particularidades que devem ser observados com bastante critério aí na hora de atuar, para que seja feito de maneira adequada e não coloque-se em risco a coletividade, tá? Então, isso aqui só para retratar que é elas são. Vou ver aqui, ó. Agora, o ano de 2024 inteiro foram 400 atendimentos. Só na metade do ano, só nos primeiros 6 meses de 2024 e 2025, foram 252. Já dá para notar que o número de atendimentos
aumentou. Você fazendo uma conta de papel, conta de padeiros, né? Conta de papel de pau. O ano inteiro de 2024 foram 400, a metade seria 200. Não é linear, porque na primavera aumenta, mas vamos considerar assim. Só em 2025, e nós não estamos computando a entrada dos meses de primavera, porque parou em junho, nós já temos 250 atendimentos. Cada ano aumenta mais. A expectativa é, ao se incorporar os meses de pico de atendimento, é que esse número aumente substancialmente. Cada ano aumenta mais. Por quê? Muitas pessoas não sabiam que tinha o gado, que tratava, nós tínhamos. E Vinhedo tem esse trabalho. E um vai falando para o outro, vai falando para o outro, vai falando para o outro, e vai aumentando. E além de outros fatores também que tem relação. O próprio crescimento urbano, os animais estão aí, né? Como eu falei, estão aumentando. Os animais estão aumentando. Principalmente gambá. Eu ia falar qual a classe dos animais que está aumentando, porque isso pode mostrar um desequilíbrio. Assim, o gambá, ele está aumentando na área urbana. Eles se adaptaram tão bem na área urbana que estão... Mas a gente está sendo Do lixo, né? Inclusive comendo lixo. corretor. Então, eu acredito firmemente na tese da subnotificação para tudo. Eu acho que conforme o Estado ele vá educando e mostrando o serviço, o cidadão vai se aproximando, né? Então, eu acho que a subnotificação ela é um dado em várias realidades da nossa sociedade. Mas o que eu acho importante a gente entender é que nós somos um município de 80 quilômetros quadrados. Então, nós fazemos divisa com vários outros. Então, eu fico me perguntando se, por exemplo, um desmate em municípios próximos não gere uma movimentação de fauna para os fragmentos florestais que restam. Então, a gente não tem, claro, essa mobilidade entre os municípios, né? A gente não tem isso é um dado completamente ignorado. A gente supõe que o que, por exemplo, por hipótese, Valinhos faça, ou talvez Louveira faça, ou talvez até Campinas, pensando num corredor que passa pela Serra dos Cocais, uma grande ação, ela vai movimentar essa fauna, né? Então, eu acho que concordo com a tese da subnotificação, mas a gente tem uma grande incógnita em relação a como é que esse ecossistema que perspassa vários municípios funciona, né? Sim, é uma questão muito complexa, né? Que envolve vários fatores, mas que eu vejo que, nesse sentido também, essa sistematização de dados e dentro de uma proposta também de conscientização, de publicidade, claro que a gente tem certos cuidados também, até pensando na LGPD, uma série de nuances, mas que pode ser desenvolvido um trabalho para que se crie essa consciência coletiva e que se fomente a temática. E exemplo dessa preocupação com os poderes públicos que você vê aqui, outros municípios, até nas mediações, têm convênio com a mata ciliar também. E que esse trabalho, por mais que às vezes pareça, um passo pequeno, mas que tem sua relevância, e eu concordo plenamente com essa questão das subnotificações. A mata ciliar, dito pelo Jorge Félix, a mata ciliar é um hospital de guerra. Sim. Nós estamos todo dia lá, sabemos muito bem disso. Todo ano temos curso, entramos lá nas dependências, né? Deles lá, os bastidores. Exatamente. Eles respiram. É incrível o que eles fazem lá. Meninos, tem a quantidade de porcentagem de todos esses animais que vão para lá, a quantidade que é solta em porcentagem, alguma coisa assim? Vocês conseguem ter noção? E volta para o território. Olha, que volta para o Pelo território. menos uns 40%, 50% voltam? O óbito é altíssimo. Eu estou vendo aqui, você está vendo, você vê ele está Não, eu consigo enxergar. O óbito é altíssimo. 30%, mais ou menos. Retorno. Ou seja, de 400, 120 retorno. Por aí.
mas Se eu a gente acho for que considerar que aquelas 9 solturas você soltava 10, 12 por soltura, seria em torno de, vamos fazer um aproximado, Isso, 100 animais. mais ou menos. De 400, 100 animais por toque. Infelizmente. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, porque no passado muito recente a gente não tinha essas coisas. Né? Então eu acho assim, que a gente tem que valorizar o trabalho de vocês, porque ficar cobrando, a gente fica cobrando é uma coisa, mas estar lá registrando, colocando ali, esse dado é inquestionável. E falar sobre a temática também é importante. Eu acho que é a finalidade do conselho ser participativo também, para que a gente possa otimizar a nível da política pública e dar os direcionamentos. Isso é muito relevante, essa possibilidade do poder público, de maneira intersetorial, está dialogando sobre essa demanda. Porque ela diz respeito a um patrimônio que é coletivo, né? Que a gente pensa nas próximas gerações também, que não envolve só nós aqui enquanto existência atual, né? Eu acho que as crianças hoje, eu vejo em casa, os moleques estão tendo uma consciência completamente diferente daquilo que a gente Já mudou muito. Meu marido acabou as bolinhas de ônibus, esses times de comida. E hoje eu pensava, Hoje eu sei lá, gente, pode nem ver, né? Sim. Pode falar, Sérgio. É o seguinte, eu moro numa região aqui que mais limite de zona rural, Pinheirinho, loteamento Consumbe, né? E assim, o lugar onde eu moro hoje são lotes pequenos, tudo, então tem uma comunidade lá, que inclusive eu estou comentando com ela que quando houve divulgação em setembro da oncinha, acho que eu tirei aí do portal, circulou no WhatsApp aí da comunidade. O que eu faço? Não sei o que. Era esse o mínimo de informação que eu tinha. Agora, o que eu queria colocar? Ainda há pouca informação, principalmente para esse tipo de perfil da comunidade de Vinhedo. Ou seja, gente que se mudou para cá há 3 anos, 2 anos, no ano passado, e que assim, falando de um jeito quase xenófobo, né? A gente acaba colocando, que a pessoa vem com uma visão assim de nós vamos matar. Desculpa, que risco, né? Eu critico Como ela, é que a mas gente acho que acaba com foi enlouquecida. não chega a ser ostensivo, mas a gente vê que existe e não são poucos. Né? Mas eu acho que a nossa consciência aqui é de se multiplicar. Então, mas eu digo assim, o trabalho que vocês fazem é um trabalho que eu que tenho um viés, que é o contato com o secretário e com o grupo de floresta, sabia pouco. E tem gente que não sabe nada. Então, assim, a gente pode ser multiplicador? Pode, mas também deveria haver uma coisa do próprio poder público, porque a gente está falando de bairro que está se formando, e se formando rápido, com lotes pequenos e uma circulação grande de animais silvestres. Tem o perfil, né? Então, eu queria entender como é que é isso. Há uns 30 dias eu abri um conhecimento do Marai, até fui falar com o comandante, falou, se vier reclamação, o senhor já está sabendo. Essa mulher, uma outra guarnição foi lá e orientou ela a capturar o TU. Ela estava com os 3 TU. Lá no quintal dela, fazendo buraco embaixo da casa e tal. Aí chamou lá, capturei o TU, fui lá. O TU estava dentro daquela gatoeira. Eu olhei, o TU todo machucado, pescoço. Não é? O TU era assim, ó. Aí eu falei para ela assim, porque eu tenho que tirar ele daqui. Ele quase pegou minha criança. Mentira. Mas se não tá. Não, mas eu quero que tire ele daqui. Não, a senhora mora aqui, no Marambaia, uma reserva enorme do lado, gigante, do lado. A casa dela não tinha nem um muro, nem cerca, nem nada. Ou seja, A cerca dela era aquela cerca viva. Casa inteira. Eu falei, peraí, a senhora mora no mato, deixa a senhora meter um trigo aqui,
Peraí, a senhora está invadindo a casa dele, não é ele vindo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse terrenozinho quieto, vou levar isso aqui que a senhora machucou ele, mas vamos acabar por aqui. Não, eu vou tirar os outros. Se eu voltar aqui, a senhora vai presa. E vou levar a senhora. Vou voltar a senhora na casa e mostrar aos animais. A multa é 10.935. Então, porque essas coisas não é só bonito, tem que também deixar claro, porque é força que existe. E eu perguntei Mas aí, como que ela estava paciente? É na O punição. pintor dela estava lá, fez um laço com cabo de aço. Então, eu acho que a gente tem essas particularidades e, assim, não vai ser a nossa geração que vai conseguir educar os adultos, né? Porque as crianças estão sendo educadas nas escolas. O problema é a educação ambiental dos adultos. Eu me lembro, inclusive, se você me permite, contar a história das maricacas. Você comentou há 2 anos atrás que a Mata Ciliar falou que não recebia mais maritaca. Por quê? Porque elas fazem o ninho no fogo e é preciso que os filhotes emplumem e os filhotes voluntariamente saiam. Ou seja, as pessoas têm que ter uma certa paciência. Ah, mas destrói, mas a casa está na beirada da mata. Então, é preciso que as pessoas tenham um nível de sensibilidade que essa geração ainda não tem. Então, a gente tem que desenvolver. Mas, gente, eu acho que a gente tem importante saber os dados para poder estudar. do Santa Fé. Eu acho que onde eu pego esses dados, essa comunidade que eu vou levar a informação. Mas eu, por exemplo, esse material não, esse material eu acho que mais velho. Mas essa informação que você está dando, olha, nós somos assim, onde eu pego oficialmente? Pessoal, vamos por vez, senão não dá para ver. Onde eu pego isso oficialmente? Para poder divulgar, porque ali eu estou falando de uma comunidade de, sei lá, 30 pessoas, 50 pessoas no máximo cadastradas, mas de um pago de informação. E existe uma tendência de não ter respeito, de não considerar. Agora, existe também uma legislação que é pouco conhecida. Né? Então, seria interessante que a gente conseguisse. E aí, vocês que vão me dizer, vocês que trabalham, o secretário que é o responsável, aonde a gente colhe, porque assim, não adianta eu dizer, Sônia na comunidade do WhatsApp lá, olha, gente, não pode. Você tem que mandar uma informação oficial. Passar a stream, né? Você acredita que dentro dessa perspectiva, né? Então, por exemplo, uma publicação, olha, você vai no site tal e divulga tal, olha, ou não tem esse material. Vocês podem preparar? Porque a gente tem que Exato, isso. e eu acho que não só a nível, por exemplo, de Mondego, mas em parceria intersetorial, a gente pode desenvolver um trabalho em conjunto e que pode parecer também, por exemplo, a publicidade que é dada no site da prefeitura não é, muitos têm um olhar estereotipado e deturpado de qual é a finalidade. A gente não está falando de politicagem ali, não. A gente está falando da publicidade, é um serviço que é prestado e que por detrás impacta nessa relevância do acesso à informação, que ninguém pode alegar desconhecimento da norma, é claro, mas ao mesmo tempo também, essa finalidade preventiva, a gente também tem esse dever e a gente pode, claro, construir isso em conjunto de maneira mais ativa, tá? Não só de maneira participativa, através do próprio Condema, mas em parceria mesmo de com resumo o que vocês trouxeram. De repente fazer uma arte mesmo e divulgar, porque assim, nada contra os órgãos de comunicação, faz parte, mas não adianta essa informação vir no social media. Eu quero colher essa informação num perfil que seja oficial, inclusive da prefeitura, afinal de contas, quem está lá foi eleito, então eles são representantes legítimos, né? Mas naquela palestra. Essa é uma demanda muito séria, e aí eu gostaria eu não sou conselheiro, eu sou sociedade civil, de que isso pudesse ser pauta do GAPA, comandante. Eu acho que vocês têm uma quantidade de informação que pode ser passada de forma simples e que poderia ser objeto de algumas pequenas campanhas, nada.
a gente não tem ciência da quantidade de animais que são encaminhados para a mata ciliar. A gente não tem ciência do volume de animais apreendidos. A gente não tem ciência de que existe tráfico de animais em vinhedo. E que é proibido, e que é proibido. Pessoal, vamos lá, só para matar essa conversa, a gente tem dentro da Secretaria de Planejamento a parte de cartilha, uma cartilha feita pela Prefeitura em parceria com a Mata Ciliar, está no site oficial, dentro do Planejamento Ambiental, cartilha. Mas então, secretário, de tempos em Explica tempos, até a questão principalmente se agora. surgir um animal lá na cartilha, tem o que fazer. Isso está disponível lá, mas agora a gente está entrando na época em que as ocorrências aumentam, tem uma chamada regular na rede. Olha, lembrando, é época de aumento do animal silvestre, eles têm direitos e vocês têm, a cidade tem obrigações. Consulte. Eu acho que No site tem, gente. então, Você lembrou dos filhotes de maritaca, né? E nós fizemos e resolveu. 2024 eu tive bem pouco, acho que umas 15 só. Solicitação de filhote de maritaca. Dessas 15 eu não levei nenhum. A gente também recebe ligação direta. Entendeu? A gente Eu falei, olha, você arrancou do ninho. Não caiu. Eu falei, não caiu. Filhote de maritaca não cai no ninho. Esse trabalho, Eu tenho na Secretaria, só para fazer um recorte até, A gente já sabe. a gente em cima da sala dos diretores, já comeram tudo que nós assistimos. Exato, Aí eu botei no primeiro. o poder público, a gente acolhe esse olhar também, mas ele já é desenvolvido como o Julião colocou, e claro, melhorar, a gente pode a todo tempo pensar em novas práticas e otimizar isso, mas tem já esse trabalho é desenvolvido, inclusive com relação ao próprio período. Já foi feito também, dado publicidade isso pelos canais oficiais, falou, ó, está entrando o período de primavera, tem uma acentuação do aparecimento desses animais, e aí tem um trabalho, algumas recomendações com relação ao serviço como todo. Mas eu vou dar uma outra sugestão com relação a isso. Eu acho que nesses locais também seria bom se vocês mesmos tivessem algumas pessoas que soubessem um pouco mais e vocês mesmos divulgassem. Querido, estou falando de uma rua com loja de 250 metros, todo mundo de porta fechada, cada um cuidando da sua vida. Aí você tem a comunidade do Zap, né, que veicula 300 coisas. Enquanto a vizinha que fala do meio ambiente coloca alguma coisa da própria autoria, ela é vista como esquerdista. Por isso é que Me põe no grupo. Me põe no grupo. Pessoal, só Me para põe gente. no grupo. A gente quer especial. olha, Me põe no eu mostro a chamada e aí pego o material da Secretaria, do GAPA, da Guarda Municipal. Estou falando sério. Só para a gente dar continuidade, só para a gente prosseguir. Então, os dados que estão tabelados ali do ano 2025, com base nas informações do portal da Transparência da Mata Ciliar, também nós geramos um gráfico aqui para que a gente conseguisse de maneira visual analisar essa possível curva, essa curva de aumento ou diminuição relativa aos próprios meses. E a gente vai reparar que aquele movimento que o subinspetor trouxe para nós de declínio aqui, passado o mês de fevereiro para março, ele se apresentou também em 25. Então essa é a importância da gente olhar esses dados estatísticos e quantitativos. Tá? Aqui, novamente, para a gente pensar na base de dados da própria Guarda Municipal, através do sistema Centro da Multiway. Então, a gente tem um período aqui de 1 de 1 de 2025, das 0 horas e 0 minutos, até 13 de 10, que foi agora, hoje é dia 14, que foi de 2025. Tá? Isso. Aí, o quantitativo aqui, com relação a despachos, atendimentos e boletins de ocorrência. Novamente, o mesmo quadro com relação a horários e dias de semana, tá? As naturezas, como eu especifiquei no outro, só que se tratando de 2025, tá? Novamente, a gente tem essas três figuras aí, dessas naturezas como as principais. A gente retorna analisando os dados, 288
capturas e 144 de omissões. Aqui a separação por bairro também, tá? Aqui só para a gente trazer alguns contextos, né, de apreensão de pássaro, de alguns cortes de árvores e desmatamento, onde tiveram a fiscalização da guarda e os desdobramentos corretos. Esse foi preso, não é mesmo? Esse cara que fez esse desmatamento foi preso em flagrante. Tá? Esse daqui é um tráfico de animal, porém o delegado não quis prender. Mas a prisão de flagrante não é sinônimo que ele não vai responder, que não vai Ela vai responder criminalmente, É. o juiz lá na frente pode entender e mandar prender. Exato. Então, avançando aqui, ó. Então, novamente, essa explicação. Esse aqui é o tráfico, né? Esse aqui, tá? Isso aqui foi uma denúncia diretamente a mim. Eu passando pela rua, o cara me parou e falou, ó, lá tem. É assim, sabe? Ele vende. Eu subi o drone, tá? Eu desci dentro da casa dele. Ele tinha 2 terrenos. Um terreno era a casa, outro terreno era esse viveiro gigante. Eu desci com o drone lá, filmei. Tentei outro dia ir lá, não consegui. Eu passei por acaso na frente da casa dele no sábado, a porta estava aberta. E o entregador de gás entrando, eu entrei junto. Eu estou ajudando. Eu fui ajudar o entregador de gás. Ele está precisando de Foi coisa. onde nós pegamos no flagrante. A peça com tarrafa também, né, da região da represa Represa 4, tá? Com tarrafa, tem 2 pintados aqui, né? 2 pintados aqui. Essa rede ficou presa de um dia para o outro. O pessoal foi pego à noite lá. O GAPA apoiou essa ocorrência. Estava vindo de Jundiaí, já foi lá, apoiou. Prenderam 2 pessoas, uma rede e uma tarrafa. E o Adilson me ligou, era 10 e pouco da noite. E aqui, tem uma rede lá assim, não conseguimos tirar. Precisa de um barco. Amanhã cedo você está de serviço, eu falei, deixa comigo. Aí entrei em serviço, fui lá na empresa, peguei um caiaque, fomos lá, eu entrei na empresa do caiaque, cortei a corda lá, arrastamos a rede, esses 2 pintados aí estavam mortos já na armadilha, e um tambaqui, mais ou menos uns 25 quilos, gigante. Mas tem a foto eu pegando ele. Não tem. Ele ainda estava vivo, eu soltei ele ali mesmo. Então, aqui também a gente pensar na Mata Ciliar também promovendo capacitações de manejo, onde a gente tem essa interação. Então, está aqui o subspetor, mais membros da equipe, da guarda como um todo, eu também estou aqui, alguns bombeiros da região de Pinheiro, do Jundiaí, dos conveniados, algumas técnicas de manejo também passadas, na relação ao espinho, a pássaros, tá? Então, aqui outras ações também, com animais machucados, se tiverem encaminhamentos aí para a mata ciliar, tá? Aqui também o gado foi atropelado. Mas graças a Deus, ele só ralou os 2 chifres um pouquinho na lateral, foi solto no outro dia já. Aqui também, vou subir aqui em Antero fazendo uma soltura, a foto ficou muito bonita, inclusive. Aqui, a base de dados, as referências de onde nós coletamos essas informações, tá? E aqui, o nosso muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso, que a gente tenha conseguido ser claro, expor um pouquinho do que a gente desenvolve a nível de trabalho. A Guarda Municipal está sempre à disposição, tá? Não só nessa perspectiva das questões ambientais também, mas para estar desenvolvendo ações em todos os sentidos. O que está escrito no nosso uniforme aqui é real. Nós somos protetores e amigos e agentes garantidores de direitos, tá? Seja dos animais, das pessoas, a gente está aqui para construir
uma sociedade melhor na municipalidade que a gente trabalha. Aqui tem o e-mail do comandante também, tá? E o site da prefeitura. Agradecer a confiança e o espaço de trazer um pouquinho do nosso trabalho. E basicamente é isso. Espero que a gente tenha sido claro aí. Agradeço a todos aí. Eu só gostaria de pontuar uma coisa, porque eu acho que é importante e deixa a gente feliz pelo trabalho, mas com uma certa intranquilidade com relação ao dado. Nas últimas 2 reuniões do Condema, a pedido de pessoas que nos enviam através do Refloresta as imagens de animais atropelados, então a gente recebe essas imagens. Eu fiz uma sistematização e trouxe aqui para o Conselho essas apresentações. Manchas de atropelamento, a gente consegue identificar hotspots, lugares que são lugares onde efetivamente a gente tem mais atropelamento. A gente tem as fotografias, a gente tem o endereçamento disso. Eu, inclusive, já passei para a CEPLAN, né? Mas eu acho que se a gente não tem a possibilidade de fazer a questão da passagem de fauna, seja por um fato de que não tem orçamento, que é limitado, seja lá o que for. A segunda alternativa seria, comandante, conversar com o pessoal da mobilidade, saber se a gente consegue sinalizar esses lugares, se a gente consegue colocar redutores de velocidade, se a gente consegue colocar radares ou então faixas sinalizando que aqueles lugares precisam de maior atenção dos motoristas. É óbvio que a gente não vai sensibilizar 100% dos motoristas, mas se a gente tiver, principalmente para a fauna que tem tráfego noturno, para a fauna que anda nas rodovias de noite, né? Então, a gente precisaria ter o apoio de vocês com essa rica base de dados, se a gente conseguiria extrair quais são os lugares de maior volume de atropelamentos, para ao menos a gente poder fazer uma sinalização, que é um processo mais barato, que é um processo mais rápido e que envolveria também algo de educação ambiental, né? É uma sensibilização você colocar faixa dizendo, olha, diminua a velocidade, aqui é uma área de muito atropelamento de animal silvestre, né? Isso é a grande inquietação. Eu não sou, digamos assim, eu sou só o mensageiro, eu sou só aquela que coletou as várias informações das várias pessoas que nos passaram, inclusive continua vindo, né, Luciana? Continua vindo fotografias de animais atropelados. Para nossa surpresa, até pássaro atropelado. O que nós podemos estar fazendo, né, Marco, comandante, é inserir um código de atropelamento de animais silvestres. Aí nós teríamos os dados certinhos. Hoje nós não daquele jeito. Hoje nós não temos. Por quê? Eu coloco no DO, eu e as outras equipes colocam no DO animal machucado, né? Provavelmente atropelado, mas no histórico, isso o sistema não puxa, tá? O histórico da ocorrência. Ele vai puxar endereço e a natureza. O relatório vai fazer pela natureza. E daí a gente teria que criar uma natureza, mas a gente pode porque qual seria a natureza? O resgate. Aí você consegue fazer um mapeamento. Sim, né? A natureza normalmente é o resgate. Provável. Mas se tiver a palavra atropelamento, já consegue fazer a extração do banco de dados. O sistema é possível. Sim. E a outra coisa que eu acho que seria importante, Bianchini, para dar dimensão, porque você comentou que, olha, alguns animais a gente não vai fazer o registro. Eu acho que seria muito importante que qualquer animal que a gente possa ter possível atropelamento, a gente possa entrar como registro na base de dados, porque aí a gente não teria uma subnotificação. Eu recebi imagens. Nesse caso, sim, né? Tudo bem. Olha, tem pelo menos imagens de uns 8 tatus
né? E são matrizes, são tatus grandes, que você consegue ver pelo intervalo do meio fio, né? Então, é assim, é uma dor no coração ver aquilo lá. Porque é uma matriz adulta que podia estar Por reproduzindo. incrível que pareça, a ocorrência na Eleanor Jotássica, onde você fala, é rara. Então, a gente Por quê? precisaria saber. São Por dois quê? pontos. Quando nós vamos, já está morto. São dois Então, pontos. quando vocês vão, já está morto. Esses pontos onde a gente acha esses animais mortos, a gente precisaria dar providências na mobilidade para que a gente possa fazer alguma intervenção de sensibilizar os motoristas, que os motoristas corram menos, principalmente à noite. A gente vai avaliar dentro do nosso sistema como a gente pode pensar nessa perspectiva da natureza e verificar como que a gente pode suprir e analisar para criar uma solução para a gente fomentar e pensar uma forma adequada de tratar preventiva, essa né? questão. Isso. Tá certo? Do mais, Muito alguma obrigada. questão? Obrigado pela atenção. Beleza? Posso Vocês querem ir embora muito rápido, a gente gosta muito de vocês, vocês vão embora rápido, vem uma vez por ano, tem que demorar. Pessoal, só para a gente finalizar aqui, Gostamos mesmo. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Com licença, até mais. rapidinho para a gente finalizar, eu só vou trazer os assuntos diversos, só são comunicados, tá? Primeiro, comunicado, a gente renovou já, aprovamos há umas reuniões atrás o convênio da Maxinar até o final do ano, já foi, o termo aditivo já foi publicado no boletim de 23 de setembro, então já estamos com o contrato novo da Mata. Se vocês lembrarem também, há um tempo atrás, a gente veio com o pessoal da CPFL, aquele projeto de autorização, demorou, burocracia, jurídico de um lado, jurídico do outro, não é fácil, o CPFL é uma empresa pequena, é difícil qualquer alteração que a gente pediu no termo, mas saiu agora no finalzinho de setembro o termo também de cooperação entre os municípios, tá? Já vai dar para a casa do Sena. Não, eles vão fazer a negociação urbana, né? Mas eles fizeram toda a. Mas essas áreas externas, O recondicionamento do parque, daquele parque grande de Sorocaba, foram eles que arrumaram. mas todas esses as externos, pessoas. se não tiver rede, eles não vão agir. Tem que fazer, tá? Outra coisa, já estamos rodando a licitação das passagens de fauna, e depois de muita luta conseguimos fechar o processo também para rodar a licitação do viveiro de multas, tá? Então, todos rodando. Os assuntos diversos eram basicamente esses, comunicados, tá? O único projeto aprovado aqui que a gente ainda está lutando para conseguir viabilizar é aqueles 80 mil daquele projeto de composição florestal. Está difícil, esse ano mesmo eu não vou conseguir rodar praticamente mais nada na época do ano. A gente vai tentar retomar no começo do ano que vem, tá? Então, os assuntos diversos são esses. Do plano de composição florestal, que é um projeto local do projeto da. Não, o plano de composição florestal é aquele do PCJ. Tá? Não. Agora, quanto à inscrição, temos uma única inscrição, Maria Tereza, sobre LOA, NE. Eu vou sintetizar minha fala pegando o gancho dos 80 mil. Foi muito bem colocado. Eu não sei se todos os conselheiros estiveram presentes, acho que não, na apresentação da LOA, que é o planejamento orçamentário para o ano de 2026. Né? A prefeitura faz o planejamento e faz a distribuição dos aportes orçamentários. Então, eu gostaria de deixar registrado a minha, mais uma vez, eu já fiz no ano passado isso, vou fazer esse ano novamente. Gostaria que, se possível, fosse colocado na ata, dessa forma,
orçamento da CEPLAN é da ordem de 0,6% do orçamento municipal. Eu vou repetir, 0,6%, aproximadamente, né? Então, eu fico muito indignada, porque assim, como uma secretaria que vai dar providências a projetos de restauração florestal, proteção animal, reconfiguração do território, vai conseguir administrar esses projetos que são essenciais, e alguns são pactuados em instâncias metropolitanas, como o Reconecta, como o PCJ, como vai dar providências com um orçamento dessa dimensão? É uma pergunta, porque se é que o secretário está aqui, ele deve lembrar do número melhor do que eu. 5,5 milhões, creio eu, que paga as providências administrativas, o que a gente chama de funcionamento da máquina, né? Aluguel, salários, infraestrutura, o que sobra para a CEPLAN fazer os projetos. Então é uma indignação, porque eu acho que se o município tem um efetivo compromisso com a agenda ambiental, não existe compromisso com a agenda ambiental que não tenha orçamento por detrás, que senão não sai do papel. Então essa é a notícia que eu vim trazer para os conselheiros. Eu participei da apresentação da LOA e... Você lembra quanto que era a doação? 0,6. Então, aproximada, porque é o around, né? É a segunda casa, é o 0, segunda casa depois da vírgula. Então, assim, ao menos, eu acho que o Condema devia fazer uma campanha do ao menos 1%. Se a gente chegar em 1% de 950 milhões, é isso? 950 milhões? 9,5 milhões, já quase dobrou, né? Ao menos 1%, não é? Ao menos 1%. E o único jeito da gente conseguir isso é falando com os vereadores. Só assim, não tem outro jeito, gente. Então, mas conscientizar os vereadores. Se não sair para fora depois, também não vai conseguir nada. Porque eu também nunca vi nada que eles apresentassem de meio ambiente. Causa animal, quando a gente leva alguma coisa. Raramente, mas quando a gente leva, eles apresentam um exemplo. então, Mas eu nunca vi nenhum vereador destinando por televisão. Em tese, Larissa, a LOA já foi apresentada, ela já foi exposta aos senhores vereadores, e os senhores vereadores já aprovaram, né? Com algumas ressalvas, enfim, questionamentos, mas a LOA está aprovada. Então, assim, eu me pergunto, o que vai sobrar de orçamento para a CEPLAN para todas as demandas de meio ambiente que vão ter que ter providências no ano que vem? O Fundema, ele não aguenta, o Fundema sozinho, o Fundema é suplementar. O Fundema deveria ser direcionado efetivamente para a restauração florestal, para a proteção animal e como algo suplementar, inclusive em projetos onde o próprio Condema possa ter a prerrogativa de uso. Mas a prefeitura, o poder público, precisa aportar verba efetiva em projetos que deem a dimensão da nossa urgência, né? Então é isso, basicamente é isso. O senhor precisa de mais dinheiro na sua secretaria, senhor secretário. Beleza, pessoal? Então era isso, tá? Agradeço